Olá, muito boa noite. Bem-vindos aqui, nossa live de toda segunda, nossa live terapia de toda segunda-feira. Sejam bem-vindos. Esperar a plataforma chamar o pessoal. E já iniciamos em seguidinha, como toda segunda. Muito boa noite. Oi, Andreia, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Vamos ver aqui, esperar o pessoal ir chegando. Vamos ver se a conexão vai ajudar aqui também, que eu vi que deu uma pausa. Vamos lá. Boa noite. Tá falando da onde, Andréia? Daqui do sul também, porque hoje Porto Alegre pareceu um dia de inverno hoje. Quase novembro, frio, chuva, vento. Mas faz parte. São Paulo, deve estar friozinho aí também, né? Isso aí. Então tá, vamos dar mais um minutinho. Acho que a conexão tá meio falhando, mas eu tô do lado do modem aqui. Pra mim, tá ok. Talvez seja o próprio Instagram que tá falhando. Tá fresquinho. Aqui tá 12 graus, tá bem friozinho aqui. Muito bem, então. Eu vou começar e depois o pessoal que chegar entra na live ou então depois assiste no perfil que eu deixo salvo. Oi, Wanda, boa noite. Então, deixa eu dar uma pausa aqui na musiquinha pra gente ir entrando no assunto e depois, na hora do exercício prático, eu coloco a música de novo, né? Deixar baixinho aqui. Pausa aqui, não sei se tá dando pra vocês que a conexão tá ruim, mas eu tô achando que é o Instagram, acho que não é a minha conexão aqui, não. Eu acho que é o Instagram que tá meio bugado, assim. Desde ontem o Instagram tá meio bugado. Mas vamos lá. Oi, Júlia, tudo bem? Quanto tempo? Então, hoje vamos entrar já no assunto e depois o pessoal assiste de novo. Eu sempre deixo salvo ali no meu perfil do Instagram e lá no meu canal do YouTube também. Quem não me segue por lá, Vida Bem Feliz também no YouTube, bem fácil de achar. Tem vários outros vídeos e meditações guiadas e, enfim, assuntos bem legais por lá também. Bom, sejam bem-vindos oficialmente aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística. Como eu falei, hoje parecia um dia de inverno. Saudades também, Júlia, que bom que tu tá aqui. Hoje estava parecendo um dia de inverno aqui, chuva, frio, vento. E estamos entrando em novembro, né? Hoje é dia das bruxas, 31 de outubro, Halloween. Eu até pensei em vir fantasiada, mas achei que vocês mereciam eu vir mais bonitinha aqui, né? Eu gosto muito de Halloween. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos há muitos anos atrás, lá em 2007, 2008. E o Halloween deles é a festa mais top, assim. E foi muito incrível passar essa experiência quando eu morei lá. Então eu tenho um carinho especial por essa data, pelas festas de Halloween, porque é muito legal, assim, que todo mundo lá engaja, as crianças engajam, é muito divertido. Oi, pessoal. Vamos lá então, pessoal. Eu escolhi pra gente trabalhar aqui na noite de hoje, né? Toda segunda-feira eu venho com um tema diferente e a gente sempre faz um exercício prático, um exercício guiado e geralmente a gente utiliza os anjos e os arcanjos para nos ajudar. E hoje, então, eu escolhi o tema como deixar, né? O deixar o passado para trás, desapegar desse passado que todos temos, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas vulnerabilidades. E muitas vezes a gente fica ali preso às dores do passado, aquela ferida aberta que sangra. E isso faz com que a gente vá bloqueando assim, a nossa energia vital. Muitas vezes a gente não consegue ir adiante,
Muitas vezes o nosso presente fica prejudicado. Então, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre isso, né? Deixar o passado para trás e a gente vai fazer um exercício prático, um exercício guiado aqui também, com a ajuda dos 4 arcanjos principais, para nos ajudar a se libertar aí desse passado e a gente focar mais aqui no momento presente, para que o nosso futuro seja mais próspero, mais harmonioso, mais saudável. Inclusive hoje eu acordei inspirada de manhã e eu fiz um feed de hoje, que é inclusive um texto, né? Peguei na verdade uma passagem ali do Alice no País das Maravilhas e eu trouxe um textinho assim, que eu até, deixa eu olhar aqui se eu consigo abrir, porque depois vocês vão lá, curtem, comentem, que me ajuda também. Mas tem uma passagem, né, no Alice no País das Maravilhas que a Alice pergunta pro coelho, né, quanto tempo dura o eterno? E o coelho responde, às vezes apenas um segundo. E aí, dentro dessa passagem aí no Alice no País das Maravilhas, eu escrevi esse textinho hoje de manhã, assim que eu acordei bem inspirada e traz muito também dessa nossa questão aqui, às vezes, de ficar preso ao passado. E aí eu escrevi assim: o valor ao que vivemos e experienciamos nas nossas vidas é determinado pelo nosso coelho. Para Alice, é possível perceber o que é atemporal ou passageiro para nós, de acordo com as nossas percepções subjetivas que permanecem na nossa alma. Então aproveite o espaço entre onde você está hoje e aonde você quer ir, porque é tão fácil a gente se envolver no futuro e perder o nosso presente. Não perca a vida bem na sua frente. Não descarte a riqueza do processo e tudo o que você pode aprender com ele. Seja grato pelo que está bem à sua frente e esteja aqui, agora. A atenção pela emoção e a nossa reação. É aqui que nós encontramos a escolha. Então respire fundo quando perder o caminho e volte para casa, para o centro do seu coração. Que possamos eternizar mais momentos lindos a partir de agora, independente do tempo. Então é um pouco disso, né? De tanto a gente ficar preso ou no futuro ou às vezes no passado e não viver o momento presente. E esse exercício da gente voltar para o centro do nosso coração, que inclusive a gente vai fazer na prática daqui a pouquinho, faz a gente se conectar com esse momento de agora. Né? De deixar ir aquilo que já passou e também não ficar lá sempre voltado ao que ainda não veio. Então a gente se foca no agora para a gente construir aquilo que está por vir. E isso tudo nos traz paz interior, né? A gente precisa aprender, todos nós temos e trazemos do nosso passado, os momentos difíceis que a gente passou na nossa vida, que a gente aprenda a deixar isso para trás, né? Porque isso faz a gente ganhar maturidade emocional e nos permite trazer essa capacidade da gente ser feliz, apesar das dores, apesar dos traumas, apesar das feridas que todos nós, né, e as cicatrizes que a gente traz do nosso passado. No estado emocional negativo de perda permanente, quando a gente fica muito apegado às coisas que aconteceram e a gente pode estar ali idealizando demais um passado. Às vezes a gente fica preso em algo, né, lá do passado e idealizando, né? E se não tivesse sido daquela forma, e se fosse de outra forma, se eu tivesse feito tal coisa, se eu não tivesse feito tal coisa. E a gente fica idealizando muito isso. E isso não é saudável pra gente, né? E não vai nos ajudar. Então, esse é o momento da gente também aprender a aceitar a vida como ela é, olhar a realidade como ela é hoje e ir desenvolvendo essa maturidade emocional, para que a gente não fique assim, né, preso a isso. Claro que todos temos as nossas perdas pessoais ao longo da vida, nós carregamos traumas que nós experienciamos ou que muitas vezes foi a forma que a gente interpretou tais eventos e que nos causaram, né, traumas. E a gente traz. Tá ruim, André? Eu vou tentar tirar o Wi-Fi e deixar no 4G. Vamos ver se melhora aqui. Oi, gente. Eu deixei no 4G. Eu desativei aqui o Wi-Fi. Vamos ver se agora melhora a conexão. Vamos tirar a dúvida se era o Wi-Fi ou se é o Instagram que tá bugado. Vamos ver no 4G agora. Vamos ver se melhora.
Então, gente, seguindo aqui, né? A gente vai fazer daqui a pouquinho um ritual, né? Um exercício guiado para que a gente realmente deixe, então, esse passado lá atrás. André, me diz se melhorou. Vê se melhorou, que tinha travado, né? Mas agora no 4G talvez tenha melhorado aqui. Pode ser o meu Wi-Fi que não tá legal e aí eu deixei no 4G. Talvez, acho que pra mim aqui aparentemente tá tudo ok. Depois só me dá um alô se agora tá melhor a conexão. Ah, que bom. Obrigada, André. Então, gente, a gente vai utilizar os arcanjos principais aí daqui a pouquinho e para fazer esse exercício guiado, né? É importante que a gente, para deixar esse passado para trás, que a gente faça uma mudança interna. Sem essa mudança interna, fica impossível a gente deixar o passado para trás. E quando a gente fica resistindo a deixar esse passado para trás, geralmente está baseado no medo, né? A gente sempre vai ficar resistindo às mudanças ou uma mudança interna, porque a gente fica ali preso no medo. E aí a gente muitas vezes entra num processo de autossabotagem. Aí a gente não se desprende daquilo que passou e isso interfere no nosso momento atual e também prejudica aquilo que está por vir. E aí a gente fica nesse ciclo de autossabotagem porque a gente tem medo do desconhecido, medo daquilo que está por vir, medo do que ainda não aconteceu. Oi, Anderson, boa noite, tudo bom? E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, que cada um vai responder mentalmente aí, né? Quanto tempo do teu dia, né, tu passa no passado? Já parou para perguntar isso ou para prestar atenção? Quanto tempo do teu dia tu passa no passado, sabe? Quanto tempo do teu dia tu fica remoendo, relembrando histórias que passaram, que aconteceram, ou coisas que não aconteceram e que tu gostaria que tivesse acontecido. Então, quanto tempo do teu dia tu fica preso ao passado, a coisas que não estão mais aqui, que já foram ou que não vão mais ser, pelo menos não da forma como a gente imaginou, né? Porque se a gente percebe que a gente fica muito tempo da nossa vida preso nesse passado, é bem possível que o passado esteja controlando a nossa vida atual. E aí a gente entra num ciclo de repetição de experiências, repetição de padrões, e muitas vezes a gente também entra num ciclo de bloqueios emocionais, bloqueios mentais, né, muitas vezes. Então, se a gente fica ali vivendo muitas coisas do passado, a gente pode estar nesse ciclo aí, inclusive de bloqueios. Então é importante que a gente preste atenção quanto tempo nós estamos dedicando da nossa vida a remoer, ou reviver, ou relembrar coisas do passado. E muitas vezes, né, a gente tem lembranças agradáveis de coisas que realmente foram agradáveis no passado, que aconteceram. Outras, a gente tem memórias de coisas não tão agradáveis assim. E muitas vezes também a gente tem traumas. Todos nós trazemos traumas, né? De eventos, de situações que a gente passou e que foram muito estressantes, muito marcantes e que nos causaram traumas. E aí, se a gente fica relembrando e revivendo isso, a gente fica preso a isso e esse passado não passa, né? Esse passado está sempre aqui no presente e aí a gente não permite também que o futuro chegue nunca, porque a gente está ali preso a esse passado e a gente não deixa isso para trás, a gente não permite que esse passado passe, né? E geralmente quando a gente fica aí preso a esse passado, alguns sentimentos, algumas emoções, na verdade, vêm à tona, como o medo, né? Medo do que virá, medo do desconhecido, muitas mágoas que a gente traz, né? De lembranças, de eventos, de situações. Às vezes culpa, né? Culpa de por que a gente agiu de tal forma ou por que a gente não agiu de tal forma. Muitas vezes a gente traz sentimentos e emoções também ligados à traição, seja a traição que alguém nos causou, que enfim, que a gente acabou passando por uma situação de traição. Muitas vezes a gente revive o sentimento da raiva, né? Raiva de alguém ou raiva às vezes da gente mesmo. Então tudo isso faz com que a gente fique ali preso a esse passado. A Wanda falou, eu perdi meu grande amor faz
1 ano e 10 meses, mas ainda é muito presente na minha vida. Tínhamos uma vida com muito amor e cumplicidade e planos. Não consigo ignorar algo tão importante na minha vida. Wanda, em primeiro lugar, eu sinto muito pela tua perda, pela tua dor, e é importante a gente validar aquilo que a gente sente, né? Isso é importantíssimo a gente falar, e obrigada por ter exposto aqui, né, Wanda? E não é assim o não... ignorar, não é isso, né? Porque a gente não tem como esquecer o passado, só se a gente sofresse de amnésia. A gente tem que aprender a ressignificar, a dar um novo significado para aquilo que aconteceu, né? Então, eu sinto muito pela tua perda, né? Não sei se foi porque vocês se separaram, se foi pela separação através da morte física, né? Mas enfim, não estão mais juntos. E é importante que a gente olhe para esse passado e ressignifique, que a gente traga um novo olhar para isso. Porque quando a gente fica preso a isso, a gente não permite que novas experiências, novas oportunidades e, por conseguinte, um novo crescimento chegue. Morreu de Covid. Sinto muito, Wanda, de verdade. E todos nós temos pessoas muito próximas a nós que o Covid levou, né? Eu tenho pessoas bem próximas a mim também que se foram. E a gente, todos nós fomos pegos nessa pandemia, né? Que ainda bem que já saímos dela, né? Mas foi um trauma muito grande para todos nós. Então, todos nós tivemos que lidar com muitas perdas, né? Muitas, inúmeras perdas, de uma forma assim repentina. E hoje, agora, estamos todos vivendo um estresse pós-traumático. Depois desses 2 anos, estamos todos vivendo um estresse pós-traumático. Muitos, como o caso da Wanda, né, que perdeu pessoas muito próximas, e outros tantos que tiveram não perdas, às vezes, da pessoa, né, do ente querido. A pessoa não morreu, mas a outra pessoa perdeu o emprego, teve perdas financeiras, separações, né, divórcios, etc. Então, todos nós estamos lidando com muito estresse pós-traumático. E agora é o momento da gente aprender a deixar isso um pouco não é de lado, mas ressignificar esse tanto de perdas para que a gente siga adiante, né? E eu trago esse assunto e eu falo isso também por minha conta, né? Ele era médico, morreu salvando vidas. Olha só, né? E aí a gente vê que até diante de uma tragédia, né? Porque foi uma tragédia, a gente percebe que mesmo diante de uma tragédia, a gente sempre pode escolher olhar algo de positivo diante do negativo, né? Porque, obviamente, foi uma grande perda, mas a gente sempre pode escolher olhar alguma coisa que nos faça enxergar o lado positivo, né? E eu tô trazendo esse assunto e às vezes as pessoas têm uma ideia errônea, assim, né? Que às vezes talvez, porque eu sou psicoterapeuta holística, que eu consigo lidar bem com todas as coisas. E não é assim, né? Todos nós temos várias perdas na vida e vários momentos onde a gente vai utilizar os nossos recursos internos e aprender a tocar adiante, a ver como é possível fazer com os recursos que a gente tem. Pessoas que são próximas a mim, que me conhecem bem, sabem bem que os meus últimos 3 anos foram anos muito difíceis, né? Desde 2019, os meus últimos 3 anos, eu passei por eventos muito significativos e muito traumáticos na minha vida, né? De 2019 para cá, eu tive a perda do meu pai, né? Que morreu antes da pandemia, não foi por Covid, mas ele morreu em 2019. Final de 2020 eu tive um diagnóstico de câncer no colo do útero. 2021 eu passei por 2 cirurgias no auge do lockdown do Covid em Porto Alegre. Eu passei por 2 cirurgias, incluindo uma esterectomia devido ao câncer no colo do útero. Com isso me tirou a possibilidade de ser mãe biologicamente nessa atual encarnação. Em março desse ano eu passei por um divórcio de um casamento de quase uma década. Enfim, são inúmeras perdas, inúmeros eventos traumáticos na minha vida nos últimos 3 anos. E então, assim, eu preciso lidar com os recursos internos que eu venho desenvolvendo, né, na minha profissão ao longo desses anos todos, para que eu não fique presa a esse passado, a todas essas dores, perdas, traumas,
e eu não posso enxergar a vida de hoje e o futuro, né? Que tá ali na minha frente. Então eu tô trazendo esse tema porque realmente é um tema que eu trabalho, né? E que eu experiencio na minha vida também. Então, pessoas que são bem próximas a mim sabem de todas as dificuldades desses últimos 3 anos na minha vida, que foram, como eu costumo brincar, até para deixar mais leve, foi uma pós-graduação, assim, nível hard, né? Então, só para trazer um pouquinho aqui, que às vezes as pessoas podem achar que eu fico muito na teoria, e não, né? Eu tô trazendo a prática aqui, a vida como ela é, né? E o que eu sempre gosto de trazer, e acho que é importante, esse é o olhar que eu tenho, é que a vida não tá contra nós. A vida está a nosso favor. Então, se a gente tem esse olhar, a gente vê que as coisas que nos acontecem não são para nos punir. E faz parte do nosso processo de aprendizagem, do nosso amadurecimento espiritual. E aí, com esse olhar, quando a gente entende que a vida não tá contra nós, tá a nosso favor, e o que é que a gente precisa aprender com isso, a gente consegue ir levando, né? E não é sem dor, claro que é com dor e com muita dor, né? Com certeza é com muita dor. E isso faz parte, né? O processo ele não é linear, a cura não é linear. Tem dias que a gente consegue ir melhor, tem outros dias que a gente regride e tá tudo bem, né? Então, eu sempre acredito, assim, que pra gente deixar o passado para trás é aprender a tirar as lições desse passado, sabe? Viver, experienciar aquela dor e assim que aquela dor amenizar, extrair dali qual é a lição, qual que é a grande lição desse passado, dessa dor, desse trauma. Fazer essa cirurgia emocional mesmo e extrair essa lição, né? E não ficar ali preso na dor, porque isso não vai nos ajudar. A gente não vai conseguir ir adiante se a gente ficar ali preso na dor. Então, é necessário fazer essa cirurgia emocional. E quando a gente fala em cirurgia emocional, é óbvio que vai doer. É óbvio que olhar para as feridas, para os traumas, para as dores, não é fácil. Não é da noite para o dia, não é um processo rápido, mas é um processo de amadurecimento, né? E aí a gente começa a entender que não podemos ficar presos apenas na dor, apenas na ferida, que é preciso que a gente olhe a lição disso, que a gente aprenda com isso e veja o que é possível fazer com isso tudo, né, que se apresenta para nós. A gente não tem como esquecer o passado, como eu falei, só se a gente sofresse amnésia, que não é o caso. Então a gente precisa aprender a superar as dores, os traumas, ou a superar a perda de alguém, seja pela morte física ou seja por uma separação. E aí quando eu falo superar, não é esquecer, isso é importante deixar claro. Nós não vamos esquecer, nós vamos ressignificar, dar um outro significado. Superar é isso, é dar um outro significado, né? Então, porque a gente é dotado de memória, né? E a memória, nós aqui seres humanos que somos dotados de memória, é o que nos faz evoluir. Não tem como a gente evoluir se a gente não tiver essa memória, se a gente não lembrar das coisas, se a gente não souber como a gente fez, aprender a lição e fazer diferente. Então a gente não vai esquecer, a gente vai aprender a ressignificar. E a gente vai errar muitas vezes, a gente vai cair muitas vezes, e aí com cada erro, com cada queda, a gente vai aprendendo e vai seguindo adiante. Essa é a ideia, né? Que a gente erre, aprenda e siga adiante. E não fiquemos presos apenas na dor. Se a gente não errasse, se a gente não falhasse tanto, a gente não ia conseguir adiante, a gente não ia aprender a lição. Então, e aí pegando coisas nossas, né? De quando nós falhamos, erramos, quando a gente julga que tal comportamento ou situação que aconteceu conosco foi devido a erros, a falhas, é também muito importante que a gente lembre nesse processo a ter paciência, paciência com a gente mesmo, paciência que a gente fez o melhor que a gente podia fazer, que naquela situação era o máximo que a gente podia fazer. Talvez fosse o máximo de conhecimento que a gente tinha lá naquela época
e que foi aquilo que a gente conseguiu. Porque se a gente revisita o passado, os erros, as falhas, né, as situações que a gente pode ter provocado e fica ali se chicoteando, isso também não é saudável, não é inteligente, não vai nos ajudar a seguir adiante, né? Então a gente aprende a ter paciência, a gente aprende a não se condenar, né? Às vezes a gente entra num processo de autocondenação que é muito ruim pra gente, que não nos ajuda em nada. Então, aprender a ter paciência, aprender a não se condenar, aprender a se perdoar também, isso nos ajuda a nos libertar dessas mágoas que a gente às vezes traz, né? É muito importante que a gente consiga fazer essa reconciliação com o passado. Muitas vezes a gente tem dores tão profundas que fica tão difícil a gente olhar para as dores e falar sobre isso. Mas à medida que estamos nesse processo, se reconciliar com o nosso passado é muito importante e é essencial, eu diria, para que a gente consiga tocar a vida adiante, né? Claro, como eu falei, isso é um processo, isso demanda tempo, não acontece da noite para o dia e também faz parte do nosso processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, e assim a gente vai se desenvolvendo, né? A gente vai tendo mais inteligência emocional realmente, né? Então a gente olha esse nosso passado com consciência, mas sem julgamento. Isso é muito importante. Muitas vezes, se a gente vai olhar para o nosso passado e se condenar, a gente já está julgando, né? Somos nossos próprios juízes, assim. Então a ideia é olhar para o nosso passado, para aquilo que aconteceu, para as dores, mágoas, traumas, enfim, com consciência, se dando conta do passado, mas sem esse julgamento, sabendo que a gente fez o melhor que a gente podia fazer com os recursos que a gente tinha na época que a gente passou por aquela situação, por aquela experiência, né? E aí, com esse olhar, quando a gente revisita esse passado, com esse olhar de consciência, mas sem julgamento, a gente se permite, no momento presente, se abrir para o novo, né? A gente se permite, então, ter atitudes mais positivas no momento presente, para que o futuro chegue para nós com resultados mais positivos. Porque não vai adiantar a gente ficar se culpando, se martirizando, ou pensando, né, como eu falei, idealizando um passado, e se eu tivesse feito tal coisa, o e se, porque o e se não vai voltar atrás, o e se não vai acontecer, né? Foi como foi. E a gente hoje precisa olhar com essa consciência, tendo essas atitudes mais positivas, para que a gente gere resultados mais positivos no nosso futuro, né? Olhar esse passado fazendo essa análise e no presente a gente decidir mudar com uma atitude mais positiva para que a gente possa então colher esse futuro mais harmônico, né? Que a gente consiga ir adiante. E quando eu falo de perdoar, é uma forma de libertação, porque muitas vezes a gente traz dores, mágoas, enfim, do passado relativo a outras pessoas, né? Na maioria das vezes a gente tem aí mágoas do passado relativo a pessoas do passado, enfim, e a gente às vezes fica preso nisso. E é importante que a gente aprenda a perdoar. Hoje, inclusive, o Fabrício Carpinejar, né? Ele fez um post lá que eu achei muito legal. Depois vocês olhem lá no Carpinejar. E eu até anotei a frase que ele publicou hoje, que ele escreveu assim, ó: perdoar é uma forma de se despedir de alguém. Perdoar é uma forma de se despedir de alguém. Eu achei muito interessante essa frase, eu anotei para trazer, já que o tema era, né, como deixar o passado para trás, porque muitas vezes a gente fica carregando essa mágoa de alguém do nosso passado, de alguém que, enfim, que não tá mais conosco hoje, e a gente não liberta isso, né? A gente fica ali remoendo, enfim. Então, quando a gente perdoa, e o perdoar, a gente não precisa ir lá falar para a pessoa, a gente pode perdoar internamente, né? Essa é uma forma da gente se despedir dessa pessoa, a gente se liberta, a gente permite que a pessoa também
viva, livre, né? Se liberte, a gente também se liberta. Então eu achei muito linda essa frase dele hoje: perdoar é uma forma de se despedir de alguém. E como é importante a gente trabalhar essa questão de deixar o passado para trás. Eu anotei alguns sintomas aqui que é importante que a gente identifique. Se a gente não está passando por uma crise emocional, por estar ali muito apegada ou apegado, né, a situações do passado, a traumas, a pessoas do passado, e a gente não está deixando esse passado ir para trás. Então, tem 6 sintomas aqui que eu anotei que talvez quem está aí ouvindo, né, esteja passando. Se a gente está sentindo muito medo, esse é um dos sintomas, o medo. Medo do desconhecido, medo do que vem pela frente, medo da solidão, medo da rejeição, medo de seja lá o que for, né, que eu não vou dar conta. Se a gente está sentindo muito, muito, muito medo, é bem possível que a gente esteja ali ainda muito apegado ao passado, vivendo então no presente essa crise emocional, né, existencial. Um outro sintoma, raiva. Se a gente está sentindo muita raiva de alguma situação, também é um outro sintoma aí de apego, né? E, de novo, é importante que a gente valide o que a gente está sentindo. E, então, sentir medo, ok, olha, estou sentindo medo. Mas aí fazer essa análise, mas esse meu medo é real? O que me garante que esse medo é real? Medo da rejeição, medo de não dar conta, medo de ficar sozinha, medo do quê, né? Da onde? O que é que está acontecendo? Então, olhar para isso sem julgamento, mas fazer essa análise. A raiva. Raiva de quem? Às vezes a gente sente raiva da gente. Raiva porque a gente não conseguiu agir da forma que hoje a gente agiria. Mas aí é lembrar que a gente fez aquilo que a gente podia com os recursos que a gente tinha. E que a gente fez o melhor que a gente podia, né? E perdoar essa raiva. Sintomas físicos. Pode ser que a gente esteja tendo sintomas físicos, né? Taquicardia, crises de ansiedade, insônia, tristeza exagerada. Se esses sintomas físicos estão acontecendo, é bem possível que a gente esteja passando por uma crise emocional aí, realmente. E aí a gente tem que olhar se a gente não está muito apegado às situações do passado ou a traumas, né? Resistência, um outro sintoma. Será que eu não estou resistindo a fazer as mudanças que eu preciso fazer? Será que eu não estou ali resistindo a deixar aquele passado idealizado e aí eu não me permito viver o presente, também não permito que o novo, que o futuro chegue para mim? Porque eu fico ali resistindo, eu não aceito que as coisas foram como foram, né? São como são. E aí eu fico resistindo, eu fico naquele apego. Esse é um outro sintoma. Dor emocional. A dor emocional é quando a gente fica ali muito preso e não consegue sair daquela situação e a gente acha que nunca mais na vida eu vou ser feliz, nunca mais na vida eu vou ter um momento de alegria, nunca mais na vida as coisas boas vão acontecer para mim. Esse é um outro sintoma que é possível que a gente ainda esteja muito apegado ao passado e vivendo essa crise então emocional. E um outro sintoma que eu coloquei aqui é a vergonha. Muitas vezes quando a gente passa por um trauma, basicamente, né, de alguma coisa muito grave que aconteceu na nossa vida, a gente sente até vergonha de admitir pra gente mesmo que a gente passou por isso, né? E aí eu vou trazer, inclusive, uma situação minha aqui, pessoal, né? Então, eu me divorciei em março desse ano, um casamento de 9 anos, né? E nas primeiras 2 semanas, que é tão difícil assim a gente admitir, o sentimento de vergonha ele era muito presente, como a vergonha ela é interna, ela é nossa. E aí eu lembro que eu senti assim, mas como, né? Como que eu vou falar para as pessoas que eu sou terapeuta e que eu não consegui, né? Que eu fracassei no meu casamento, que eu não consegui lidar com as crises, enfim, né? Então, o primeiro sentimento era da vergonha de como que eu vou falar para as pessoas que eu não estou mais casada, como que eu vou admitir isso. Eu lembro que quando eu fui admitir para minha mãe que eu estava me separando, foi a parte mais difícil. A mais difícil foi admitir para ela e chegar para ela e dizer: mãe, eu estou me separando, meu casamento
acabou, entendeu? Eu lembro que eu senti uma vergonha interna de admitir isso. E então, né, e aí depois com o tempo a gente vai lidando com as dores, com tudo isso que a gente sente, que faz parte do processo como um todo, mas por isso que eu falo, é importante a gente olhar para aquilo que a gente está sentindo e não negar aquilo, não fingir de conta que não está acontecendo. Então é olhar para esses sintomas que eu listei aqui: medo, raiva, sintomas físicos, resistência, né, muito apego, dor emocional e vergonha. Olhar para esses sintomas, isso tudo são sintomas de que eu estou apegada ao passado, ou que eu estou passando por uma crise emocional, uma crise existencial, uma crise severa na minha vida. E agora que eu estou lidando e identificando esses sintomas, eu consigo ir trabalhando com isso de uma forma também mais acolhedora, sabendo que é um processo, que isso não é do dia para a noite, que vai ter dias mais fáceis, vão ter dias mais fáceis, vão ter dias mais difíceis. Às vezes tá tudo bem, daqui a pouco vão vir gatilhos que nos lembram, né, de situações e coisas que nos fazem cair a energia, e tá tudo certo. O importante é que a gente vá lidando com isso, ressignificando e, de novo, sabendo que a vida tá ao nosso favor e não contra nós. E aí com isso, com esse processo de ter paciência, de aprender a perdoar, de ir deixando o que passou e ir aceitando as coisas novas que vão chegando, a gente vai então construindo um futuro mais próspero, mais harmônico, fazendo com que a energia vital aí flua pelos nossos centros energéticos e não fique ali estagnado, porque quando a gente fica apegado demais às situações do passado, a gente não permite também que a energia vital flua, né, nos nossos chakras, nos nossos centros energéticos, e a gente acaba ficando estagnado na vida. Então, todas essas questões que eu trouxe era para que a gente possa, então, pensar um pouquinho sobre as questões, traumas e dores que todos nós trazemos, né, do nosso passado. Essas experiências que a gente passou fazem parte de quem nós somos hoje. Se nós não tivéssemos passado por essas experiências, por essas dores, por esses traumas, nós não seríamos quem somos hoje. Se nós não tivéssemos errado, nós não teríamos aprendido a ser pessoas melhores. Então, as nossas falhas, os nossos erros fazem parte, as nossas quedas fazem parte. Vamos errar, vamos cair muitas vezes, vamos ter inúmeras perdas ao longo da vida, mas isso faz com que a gente vá amadurecendo no nosso processo de ascensão espiritual e que a gente vá se tornando pessoas melhores, porque esse é o objetivo da gente estar aqui, que a gente vá evoluindo, que a gente vá crescendo, que a gente vá se expandindo e se tornando seres melhores, para que a gente continue sempre evoluindo, porque a gente não retrocede. A gente pode ficar estagnado, isso a gente pode, mas cabe a nós decidir e tomar atitudes mais positivas para a gente seguir sempre adiante. Gente, eu falei bastante hoje, né? Olha, eu falei acho que uns 40 minutos. Vamos para o nosso exercício, porque eu já falei bastante, tá todo mundo quietinho aqui, eu acho que vocês estão meio tonto com a minha fala. Deixa eu botar uma musiquinha e eu vou convidar vocês, como toda segunda-feira, a ir se colocando aí numa posição bem confortável para a gente fazer um exercício para deixar o passado para trás. E a gente vai utilizar os 4 arcanjos principais nesse exercício. Esse exercício se chama Círculo Sagrado dos Anjos. E o círculo é uma figura sagrada na maioria das tradições, né? E representa a nossa jornada pela vida, né? O círculo representa essa nossa jornada pela vida. Por isso que nós vamos utilizar um círculo sagrado e vamos utilizar os 4 arcanjos principais que vão nos ajudar a fazer esse exercício e a deixar, então, o que está lá no passado a ficar no passado. Então, eu vou convidá-los a ficar numa posição bem confortável. Fecha os olhos e te permite agora a respirar profundamente.
Por alguns minutos, inspira e exala todo o ar. Vai trazendo uns minutos de calma, de tranquilidade, uns minutinhos do teu dia onde tu fica mais tranquilo, mais conectado. E agora eu quero que tu mentalize, imagine ou visualize um círculo energético à tua volta. Mentalmente visualiza que tu tá sentado no meio de um círculo energético. Pode ser na cor que tu quiser, pode ser um círculo de fogo. Imagina um círculo protetor energético à tua volta e que tu tá ali, sentado bem no meio desse círculo. E sentado aí no meio desse círculo, mentalmente te volta para a posição leste. Se tu não sabe aonde está a posição leste, mentaliza que tu tá sentado dentro desse círculo, de frente para onde o sol nasce. Ali é a posição leste. E agora nós vamos invocar os 4 arcanjos principais que vão te ajudar a deixar todas as mágoas, ressentimentos e traumas do passado lá para trás. Então continua visualizando que tu está sentado no meio desse círculo energético, de frente para a posição leste. E mentalmente agora, tu fala as seguintes palavras: diante de mim, Rafael, anjo do leste. E visualiza agora uma luz verde com uma aura dourada à tua frente, onde está o arcanjo Rafael. E mentalmente agora tu fala: atrás de mim, Gabriel, anjo do oeste. E mentalmente visualiza uma luz laranja com uma aura branca, mentalizando o arcanjo Gabriel atrás de ti. Mentalmente agora, tu fala: à minha direita, Miguel, anjo do sul. E visualiza uma luz amarela com uma aura azul índigo, mentalizando o arcanjo Miguel. E mentalmente tu fala: à minha esquerda, Uriel, anjo do norte. E visualiza uma luz vermelha com uma aura violeta, mentalizando o arcanjo Uriel. E assim continua te vendo sentado bem no centro desse círculo energético, onde os 4 arcanjos estão à tua volta. À tua frente, arcanjo Rafael. Atrás de ti, arcanjo Gabriel. À tua direita, arcanjo Miguel. E à tua esquerda, arcanjo Uriel.
E aí onde tu está agora, visualiza mentalmente o centro do teu peito, onde se encontra o chakra cardíaco, bem na altura do teu coração, no centro do teu peito. Esse é o centro energético responsável pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Visualiza aí no centro do teu peito o teu chakra cardíaco entrando em harmonia com as cores verde, trazendo a cura, e com a cor rosa, trazendo o perdão e o amor. Mentaliza aí agora esses 4 arcanjos te inundando nessa luz verde e nessa luz rosa, trazendo harmonia e equilíbrio para o teu chakra cardíaco no centro do teu peito, harmonizando as tuas emoções, harmonizando os teus sentimentos. E agora que tu já está mais harmonizado, peça ajuda para esses 4 arcanjos, para que tu possas deixar o passado para trás. E assim, tu consiga criar uma vida positiva no momento presente, gerando resultados harmônicos e positivos no teu futuro vindouro. Imagina, visualiza, sente os 4 arcanjos agora te inundando com a energia da luz verde e da luz rosa. Percebe que é seguro deixar as mágoas, as tristezas, os medos, a raiva, os ressentimentos, tudo no passado. Percebe que tu tá seguro aí, que os arcanjos te protegem e te ajudam a libertar o passado, a te conectar com o momento presente, trazendo fé e confiança no teu futuro. E vai sentindo essa energia, percebendo que tu tá completamente seguro dentro desse círculo energético, dentro dessa harmonia com os 4 arcanjos, e que tu nunca está só, que tu tá sempre acompanhado por eles ao teu redor, em qualquer direção, leste, oeste, norte e sul. E devagarinho vai voltando, retornando para o momento presente, para o aqui e agora, tomando uma respiração mais profunda e sentindo esse profundo bem-estar e essa segurança emocional que agora é possível tu sentir. Abrindo os olhos e voltando. Muito bem, eu acho que foi um exercício forte hoje. Quando a gente fala do nosso passado, das nossas dores, das nossas experiências, dos nossos traumas, nunca é fácil. É sempre desafiador revisitar o nosso passado, às vezes doloroso demais olhar
para as feridas que muitas vezes ainda nem cicatrizaram, mas também é importante a gente ter esse olhar de aprender com o passado, ressignificar aquilo que já foi, honrar, ter gratidão e ter a certeza de que a vida está sempre ao nosso favor e que nós somos sim merecedores de um futuro melhor, mas para isso é preciso que a gente faça a nossa parte no momento atual, no nosso momento presente, porque só assim, ressignificando o passado, se libertando dessas dores, permitindo que as feridas cicatrizem, que o futuro vai chegar. Se a gente ficar só preso ao que foi, ao que passou, a gente não vai conseguir ir adiante e não vamos nos permitir viver tudo aquilo que a vida ainda tem para nos mostrar diante dos nossos olhos. De coração, eu espero que esse exercício tenha te ajudado, tenha trazido um pouco de alívio, de conforto, de consolo para quem precisa e que te permita olhar com mais paciência o teu processo de cicatrização e de se libertar das dores do passado e ressignificar os traumas para que tu te permita viver um futuro melhor agindo no agora, no hoje, no momento presente. Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo para essa semana, para esse mês que vai se iniciar amanhã e que a gente olhe para as coisas que nos aconteceram com mais acolhimento, tendo paciência no nosso processo, na nossa caminhada. Um beijo grande para vocês, obrigada por quem estava aqui comigo. Eu vou deixar a live salva ali no perfil para quem quiser fazer o exercício depois. E semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente se encontra aqui de novo às 21 horas. Muito obrigada, gente. Um beijo grande. Eu desejo uma boa semana para todo mundo e que a gente possa, então, ir adiante, honrando o nosso passado, mas se permitindo viver as coisas boas que a gente tem pela frente. Obrigada, Wanda. Eu que agradeço pela companhia e desejo de coração que tu siga aí uma linda história das coisas boas que ainda virão para ti pela frente, tá? Um beijo grande. Até semana que vem. Tchau, tchau.